da tarde, né, será gravada e ela fica disponível depois para vocês no nosso Classroom. Lá na barra atividades do Classroom ficam os slides, né, tem um tópico específico lá de slides. E fica também os nossos arquivos de vídeo, né, de cada uma das aulas. Ana Paula conectando, boa tarde. Muito bem. Então, gente, o objetivo agora dessa segunda aula da etapa 2 é a gente trazer, então, um trabalho, né, que foi entregue justamente neste conteúdo, capítulo 3, itens 3.1, 3.2 e 3.3, né, o estudo dos concorrentes, o estudo dos fornecedores, o estudo dos clientes, para a gente debater. E a partir, né, dessa visão de uma entrega que já foi realizada, né, a partir de informações e orientações de um passo a passo de como fazer, né, nós vamos analisar o que faltou, né, os erros mais comuns, as falhas, né, que geralmente acontecem, tá? Porque, de fato, né, é assim que acontece. A gente faz uma orientação na primeira aula. Quando eu vou receber, então, o arquivo entregue por vocês, eu vou comparar essa orientação que foi dada, a explicação do passo a passo, de como fazer, o que não pode faltar, vou comparar com o arquivo que eu recebi, né? Se o arquivo entregue atende a tudo que foi solicitado, né, tem a sua nota máxima. Se não tiver, né, vai ter ali algumas observações e a nota correspondente ao que faltou, né, aquilo que não foi feito conforme combinado, tá? Então, sempre dessa forma. Por isso é tão importante, né, a gente observar um arquivo entregue já, né, com essa perspectiva da construção da etapa e com as suas falhas, os seus erros para a gente debater. Fizemos isso na etapa 1, vamos fazer isso também com a etapa 2. Então, eu vou compartilhar com vocês uma entrega de um ano anterior, de um plano de negócios, então, que foi elaborado, né, por um determinado grupo. Lá na nossa primeira aula, etapa 1, eu trouxe um exemplo da área de serviços, né, lembram? Na aula da tarde, para a gente comparar os erros mais comuns, eu trouxe a Medical Help, que era uma empresa de serviços médicos. Hoje, para a etapa 2, eu trouxe uma empresa da área alimentícia, uma cafeteria, para a gente comparar, então, com aquilo que foi orientado, né, alguns erros mais comuns que, em geral, acabam ocorrendo. Tá? Muito bem. Quando a gente tratou na parte da manhã sobre esses capítulos, né, sobre esse capítulo, a gente falou, tem que fazer um parágrafo introdutório, né, na abertura do capítulo 3, né, para apresentar os itens que vêm depois, né, estudos clientes, concorrentes e fornecedores. Isso precisa constar, né, nesse parágrafo introdutório para informar o leitor do que se trata o capítulo, o que ele vai encontrar, né. Então, esse grupo aqui, né, utilizando aquela técnica correta, né, não falar nós, né, mas utilizar o nome da empresa correto, né, a Café Paris. Aí eles falam, né, com o intuito de crescer, inovar, prosperar, avaliou o mercado, né, enfim, tarará, 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 mas não apresentaram aqui o que vai ser, né, quais são os tópicos, né, que vem no capítulo, né. Então, feita essa primeira parte inicial, né, do texto deles, poderiam ter colocado, né, serão, né, apresentados, né, os estudos de clientes, concorrentes, fornecedores, né, eles colocaram de uma forma genérica, né, foram realizados diversos estudos que vão ser apresentados. Mas quais estudos? Põe no texto do parágrafo para ficar evidente, tá? Outra coisa que ficou pendente aqui, né, nesse parágrafo foi o padrão da formatação do parágrafo, né? Já está formatado o padrão lá no arquivo que vocês vão enviar, espaçamento entre linhas no e-mail, o texto é justificado, ou seja, tem alinhamento à esquerda e à direita. E esse texto que eles colocaram aqui, como vocês podem notar, né, tem um alinhamento à esquerda, mas não tem alinhamento à direita, ou seja, não é um texto justificado, né? O texto está alinhado somente à esquerda
E esse erro foi reproduzido, né, em alguns parágrafos, como o parágrafo seguinte também está acontecendo. Tá? Então, cuidado, né, nesse parágrafo introdutório aí, para não ter essas questões de formatação, né, e não esquecer do que era para ser inserido aqui. Tá? Reforço, isso foi orientado. Tá? Ah, tenho dúvida. Está lá o vídeo gravado, né? Então, abre o vídeo, olha o que foi dito. Né? Foi dito o que era para fazer, né? Então, não terá uma outra orientação diferente daquela. No item 3, abertura do capítulo, fazer o parágrafo deste jeito, tem que ter essas e essas informações. Qual seria a dúvida? Se está dito lá, né? Então, fica sempre aquela questão, né? Da gente rever o material de aula, né? Porque às vezes são várias informações, né? Pode ficar algo esquecido. E às vezes no momento de fazer a divisão, né, das tarefas dentro do grupo, pode acontecer o seguinte: do grupo, na hora da aula, que foi explicada a etapa 2 na parte da manhã, dos 8 integrantes do grupo, tinham 6 conectados, 2 eventualmente estava trabalhando, teve algum problema na internet, não consegui conectar na hora que iniciou. Entraram depois. E aí essa parte da explicação já foi. E na hora de dividir as tarefas dentro do grupo para fazer, calhou, né, de ficar para esse colega que não pegou essa primeira parte da aula esse parágrafo inicial, né? E aí teve o segundo momento da aula ali para tirar dúvidas e perguntas sobre a construção da etapa. E o colega ali, né, não tirou nenhuma dúvida, permaneceu com essa questão, né? E aí passou a aula, né? Deixou para fazer na próxima semana. E aí ele vai construir o parágrafo. Bah, agora não sei como fazer, o que eu faço? Entra no Classroom, tem a aula com a orientação do que foi pedido para ser feito. Então, se foi dito na aula para ser feito daquele jeito, não terá outra informação que vocês possam buscar em qualquer outro lugar, né, com um colega, no grupo do Whats, né, que vai ser diferente daquilo que foi dito em aula. Se for diferente, vai estar errado, né? Então, assista o vídeo da aula, foi gravado, o vídeo está disponível no Classroom, né? Tanto lá da etapa 1, quanto agora da etapa 2 estará, né? Na verdade, o da manhã já está, né? O da tarde vai estar depois ali. Então, são sempre 2 vídeos, né, de cada etapa. O vídeo da manhã é todo o passo a passo do que fazer, como fazer, né? E o vídeo da tarde é sempre um vídeo tratando dos erros mais comuns que podem acontecer nas entregas, tá? E aí a gente até falou aqui sobre alguns motivos, né, que levam a, às vezes, alguns erros, né? E a insegurança aí de, não sei como fazer, né? E às vezes aconteceu alguma coisa e não estava assistindo, prestando atenção na hora. Mas não se preocupem, né? A gravação dos vídeos já é pensada justamente por isso, né? Se deu algum problema na conexão, estava trabalhando naquele momento e não deu, né? Vai assistir o vídeo de novo, né? Se tem o vídeo lá, por que eu não assistiria, né? Se eu estou com dúvida. Então, fica a dica. Muito bem. Feita a introdução, né, cumprindo aquilo que foi pedido, vamos para o próximo elemento, né, dessa etapa 2, que agora é o primeiro tópico do capítulo 3, é o 3.1, estudo dos clientes. Tá? Então, aqui o parágrafo introdutório foi feito, no entanto, formatação equivocada. Não está alinhado, né, justificado à direita e à esquerda. Tem alinhamento somente à direita, somente à esquerda, não tem alinhamento à direita. Né? Então, atenção nisso. O espaçamento está como um padrão, né, lá do arquivo original, espaçamento em meio, tranquilo. Em relação ao texto, aqui o erro da primeira pessoa, né? A gente tem que utilizar sempre a terceira pessoa. É a pesquisa, é a empresa, né? Usar o nome da empresa de forma direta, enfim. Mas nunca o nós, o nosso, nossa, fizemos, estabelecemos, projetamos, porque isso é a primeira pessoa, né? É o nós, o eu. A terceira pessoa é a empresa, né? O plano, o projeto, a pesquisa. Ou seja, uma terceira pessoa a quem a gente se refere, né? Então aqui não seria nossa pesquisa, seria a pesquisa, né? Então a pesquisa é a terceira pessoa. Nossa pesquisa é a primeira pessoa, aqui um erro na
construção textual, tá? Então, a pesquisa foi feita virtualmente, faltou citar, né, a ferramenta utilizada. A pesquisa foi realizada virtualmente utilizando a ferramenta Google Formulários ou outra, onde 20 pessoas responderam. Ok, né, tem que falar quantas pessoas responderam à pesquisa. Faltou aqui o período, né, da pesquisa. A pesquisa foi realizada do dia tal até o dia tal. Lembra que a gente comentou isso na aula da manhã? Então está faltando aqui, né? Essas comparações que eu faço, tá, gente? Não tem nada de diferente. Se na aula eu disse, coloque ali o prazo, né, da pesquisa, de que dia iniciou, que dia terminou a pesquisa. Quando eu abrir aqui e for olhar, é isso que eu vou, não vai ter nada de diferente. Se na aula foi dito A, é A que eu vou procurar no parágrafo. Se foi dito B, é B que eu vou procurar. Então aqui eu estou procurando as coisas, não tem, né? Então foi dito, foi orientado, né? Qual seria a dúvida? Ah, fiquei com dúvida, não sabia o que tinha que colocar aqui. Ou, né, aconteceu alguma coisa durante a aula e quem construiu o parágrafo não estava atento, caiu a conexão, alguma coisa aconteceu. Ou então, né, tendo acontecido isso, a pessoa não foi lá olhar o vídeo que foi gravado, né, para ver como é que deveria ter sido feito esse parágrafo. E aí fez a entrega incompleta, né, faltando informações, enfim. Então, reforço novamente, né, tem dúvida? Abre o vídeo que foi feito, foi dito o passo a passo como fazer, né? Não vai ter outra coisa, né, para fazer, senão aquela que foi pedida lá no vídeo da etapa, tá? Então aqui estão faltando algumas informações, entre elas essas que eu citei para vocês, né? Claro que aqui tem que informar, né, o objetivo da pesquisa, né? Além dessas informações que já foram solicitadas lá na etapa 1, tá? Após o parágrafo inicial, o que a gente vai fazer? Apresentar os gráficos. Então, estão apresentando aqui, né, todos os gráficos que foram gerados com o formulário de pesquisa, né? Enviaram o link da pesquisa para os contatos, né, e aí receberam respostas que geraram gráficos. Temos aqui o primeiro gráfico, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono gráfico. Bom, quantas perguntas eram recomendadas? De 6 a 10, que gerariam então de 6 a 10 gráficos, né? Então aqui eles ficaram na quantidade correta, né, de perguntas e gráficos, tá? Então a quantidade de gráficos está correta, mas é claro que agora a gente vai comentar, né, a formatação dos gráficos, enfim, para que vocês tenham atenção aos erros que estão aqui presentes, evidentes, né? A gente vai conversar a respeito, tá? Então, identificação do gráfico. Então tá lá, gráfico é o primeiro, né? Não tinha gráfico na primeira etapa. O primeiro gráfico que está aparecendo, gráfico 1. Do que trata esse gráfico? Faixa etária. Faixa etária de quem? Do sócio, do concorrente, faixa etária dos clientes, né? Quem está completo. Alinhamento sempre à esquerda, tá, gente? O texto aqui, título do gráfico, ele fica alinhado à esquerda, em cima do gráfico. Né? Nunca centralizado no gráfico, né? Sempre à esquerda. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, correto? Autoria própria, né? Esse grupo aqui que fez a pesquisa, então a autoria deles é a pesquisa. Está correto. Você tem que estar alinhado à esquerda, abaixo da figura. Isso, né, é uma coisa. Outra coisa que tem que ser observada aqui nesse gráfico é pergunta: qual sua idade? Ok, né? Então a gente consegue entender que essa questão de faixa etária, né? Eles perguntaram ali, alternativa A, de 16 a 20, alternativa B, de 21 a 30, alternativa C, de 31 a 45. Começa aqui, né? Para esse tipo de questão, de pergunta, eles poderiam ter feito, né, 4, 5 alternativas para respostas. 3 não é suficiente, né? Até porque é uma cafeteria e, ao que conste, né, 45 anos de idade não é o limite, né? A partir de 45 as pessoas param de tomar café ou ir a cafeterias. Não é o caso para esse tipo de serviço. Então, esse tipo de comércio, né? Então aqui, claro, caberia colocar, né, uma quarta alternativa, né, para responder, por exemplo, de 45 anos ou mais, né, ou talvez colocar né, de 45 a de 46 a 60 e depois
quinta alternativa 60 mais, tá? Isso é uma coisa que precisa ser observada e ter cuidado. Outra coisa que a gente nota aqui nesse gráfico é que todas as alternativas estão com a mesma cor, né? Aqui, o azul, né? Para 16 a 20, 21 a 30, 30, é toda a mesma cor. Eu tenho que diferenciar por cores também, né? Esse erro aqui foi cometido porque, em vez de eles utilizarem uma ferramenta que já gerava os gráficos, né? Aí eles acabaram utilizando o Excel para fazer, porque a ferramenta que eles usaram, né? Não gerava gráficos. Eles foram lá fazendo Excel. E aí outra coisa que aconteceu foi a escala, né? O que essa escala quer dizer? De 16 a 20 chegou até 7 ali. De 21 a 30 lá no 8. De 35 a 45 no 5. O que significa essa escala aqui? O que significa o 7? Do 16 a 20 ter chegado a 7? É 7 pessoas responderam? É 7%? Representa 70%? O que é o 7? O que é o 8? A escala não diz absolutamente nada, né? Então, temos um erro aqui, porque não dá para interpretar o significado do gráfico na verdade, né? Tem as faixas aqui, mas não sei, né, nada sobre as faixas, qual o percentual, qual o montante, qual o total, né? Então, é um problema. Procurem, né, conforme a gente orientou na aula da manhã, utilizar uma ferramenta que daqui a pouco já gere os gráficos para vocês, né? Principalmente para evitar esses erros de formatação, né, do gráfico, tá? Em geral, o Google Formulários é um bom exemplo, né? Tem outras ferramentas que geram gráfico, ferramentas de pesquisa, né? Tenha atenção para escolher uma que gere, tá? Arthur tá indo tomar vacina? Legal, Arthur. Boa sorte lá, às vezes tem fila, né? Não deixa de assistir a gravação depois dessa parte, tá, Arthur? Não sei se o Arthur já está conectado ainda ou já saiu. Já foi tomar vacina. Muito bem. Em relação ao primeiro parágrafo aqui e aos gráficos, tranquilo para vocês, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta com esse exemplo que a gente trouxe? São os erros mais comuns, tá? Não quer dizer que não existam outros erros que possam ter acontecido, né? Mas a maioria dos erros são nessa base, assim, né? Que eu comentei com vocês. A Miriane colocou tranquilo. Legal, Miriane. Tá. Então vejam, né, que todos os gráficos acabam tendo, né, o mesmo problema, tá, gente? A questão da escala, né? A formatação do gráfico, enfim. A forma de identificação lá do título e a fonte, né? Então devem seguir os comentários já feitos em relação ao primeiro gráfico, tá? Para não ter esses problemas. Só acrescentar aqui no comentário do gráfico 7, para não deixar passar, porque também é um erro bem recorrente, assim, né? Não é o maior caso que acontece, mas é um erro recorrente. Na hora de fazer a pergunta do preço, né? Que é uma pergunta que não pode faltar na pesquisa, com certeza, né? A gente precisa saber quantos clientes, qual o valor que os clientes estariam dispostos a pagar, né? Pelo produto ou serviço. É óbvio que tem que ter isso, né? Na pesquisa de vocês. Mas vejam bem, né? Um erro corriqueiro. Até, em vez de utilizar a terminologia preço, aqui o grupo escolheu a terminologia custo. Obviamente, né? A gente não cobra do cliente aquilo que custou. A gente faz o nosso preço, né? Porque além do custo tem a nossa margem de lucro, né? Senão não faz sentido. Então, ficou claro, né? Incorreto aqui, né? O termo utilizado, né? Que eles não vão cobrar o custo, né? Eles vão cobrar um preço, né? Pelo produto a ser ofertado, tá? Então, tenha atenção também com essa questão da terminologia. Aqui seria o preço que o cliente está disposto a pagar pelo café, né? E também, né, segue o problema da escala, né? Todos os gráficos deles tiveram problema na escala, então cuidem isso, né? Nos gráficos de vocês também, tá? Tem que entender o que significa e qual o percentual que foi atingido, né? E aqui temos em todos eles o mesmo problema. Aí sim, gente, depois de todos os gráficos apresentados, tá? Vocês formaram perguntas, né? Sobre preço, sobre gênero, onde o cliente mora, a frequência de compra dele, se ele indicaria a empresa de vocês, se tem, né, outras características importantes para vocês saberem sobre a relação
de consumo, né, do cliente com o tipo de produto ou serviço de vocês fizeram ali, né, nas questões, e apareceu então os gráficos que foram colocados. Depois do último gráfico que foi colocado, aí vem um parágrafo conclusivo, né, onde vocês vão concluir, tá, tudo que vocês obtiveram, né, na pesquisa de vocês. Pode ser um parágrafo só, pode distribuir em 2 ou 3 parágrafos, como vocês acharem melhor, mas, claro, vão ter que tratar de todos os esquemas, né, referentes a cada questionamento, né. O primeiro esquema é o esquema de preços, depois é o esquema de faixa etária, né. Então, cada grande tema da pesquisa é um esquema próprio, né, onde vocês vão tirar ali, né, informações para, posteriormente, né, criar estratégias de atuação dentro desse mercado. Então, da faixa etária, eu crio um esquema de marketing para atingir determinado público numa idade. Do esquema renda, eu projeto uma estratégia dentro do marketing, né, para atingir determinada faixa de renda daquele mercado, né? E aí vocês precisam, então, relatar isso nesse parágrafo, né? 1, 2 ou 3 parágrafos, tá? Então, a pesquisa realizada, né, demonstrou que, vocês vão colocar, né, para a faixa etária, 70%, né, tem de 30 a 45 anos, né? Verificou-se que, né, da pesquisa realizada, 90% das pessoas, né, relataram que pagariam, né, por esse produto ou serviço de 5 a 15 reais. E aí vocês vão construindo todo, né, o texto sobre a conclusão, né, que chegaram com a pesquisa de vocês, tá? Então, todos os itens apontados, cada gráfico merece ser tratado, né, nesse parágrafo, né? Então, se tem 9 gráficos, teve 9 resultados, né? 9 esquemas a serem utilizados, né, posteriormente num projeto de atuação dentro desse mercado, né? Tá? Então, eu vou ler, claro, é um parágrafo, vou comparar com os gráficos, né, que vocês obtiveram e ver se está tudo tratado nesse parágrafo, tá? Então, o parágrafo completo é aquele parágrafo que trabalhou todos os itens da pesquisa, tá? Os percentuais, né, que foram atingidos, tá? E aí fechou o item 3.1. Então, em termos de estrutura geral, né, eles fizeram, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, em termos de estrutura geral, fizeram um parágrafo introdutório do capítulo, com aqueles erros que a gente comentou, mas fizeram um parágrafo introdutório. Depois do 3.1, fizeram o parágrafo apresentando a pesquisa, com os erros que a gente comentou, mas fizeram, né? Apresentaram os gráficos, com os erros que a gente comentou, mas apresentaram, né? E fizeram um parágrafo final, conclusivo, apresentando todas as informações que aparecem nos gráficos. Então, esse é o esquema desse primeiro, dessa primeira parte, né? Parágrafo abrindo o capítulo, parágrafo abrindo o 3.1, gráficos um abaixo do outro, e no final o parágrafo conclusivo, tá? Só fiquem atentos a esses vários errinhos, né, que a gente apontou aí, que são bem corriqueiros, acabam acontecendo, né, ano após ano, né, todos os grupos acabam cometendo algum tipo desses erros aí, tá, e foram frequentes aqui nesse trabalho. Agora vamos ao 3.2. Então, mesmo as recomendações, né, que a gente falou no 3.1, na aula da manhã a gente falou sobre o 3.2 e informou todos os detalhes de como fazer o 3.2. Então, tenho dúvida de como fazer o 3.2. Não lembro, não assisti essa parte. O vídeo está gravado. Acesse lá o vídeo, né? Para ver isso, né? Porque daqui a pouco é segunda-feira, é terça, é quinta, né? Aí eu tenho um horário lá de noite, né? Eu trabalho em turno e tal. Aí na terça-feira de noite deu tempo, né? E aí eu vou sentar na frente do computador para fazer essa parte, né? Dividir com o grupo me deu aqui para mim fazer esse parágrafo introdutório, né? A gente dividiu, e eu que vou fazer. Bom, mas agora já passou uns dias da aula, não me lembro muito bem mesmo. O que o professor tinha falado nesse 3.2? Eu já não consigo falar com o professor, porque, né, por exemplo, terça-feira de noite estou dando aula para outra turma, né? Estou lá atendendo outra turma. Então, recomendação, pega o vídeo, né? Da aula da manhã e vê o que o professor pediu aqui, né? Nesse parágrafo introdutório, por exemplo, do 3.2, estudos concorrentes, tá? Fica a dica.
Bom, então vamos analisar o que esse grupo aqui produziu nesse parágrafo introdutório, tá? Primeira coisa, aqui já acertaram, né, a formatação do parágrafo, está alinhado à direita e à esquerda, ó. Provavelmente aqui foi, né, lá no item anterior a gente tinha, né, a divisão das tarefas, né, a pessoa que fez lá, faltou a formatação, a pessoa que fez aqui fez a formatação certa. Então, em termos de formatação, está espaçamento entre linhas 1,5, está justificado à direita e à esquerda. Ok. Mas na construção textual, né, voltou a aparecer aqui aquela questão da primeira pessoa, né? Elaboramos. Quem elaboramos? Nós. Então, nós é um sujeito oculto, é a primeira pessoa. Não devemos usar o nós, né? Não devemos usar o elaboramos, portanto. Nem o nossos, né? Então, aqui seria o quê? Realizou-se ou elaborou-se, tá? Um estudo dos concorrentes, não dos concorrentes, baseado nas cafeterias já existentes. Aí eles relatam aqui quais são os critérios que eles vão utilizar, né, para fazer esse comparativo. Mas se vocês lembrarem bem do que eu disse na aula da manhã, aqui nesse parágrafo, não era só para falar dos critérios, tinha que falar já, nesse parágrafo introdutório, quem seriam os concorrentes a serem, né, comparados. Então, nesse parágrafo introdutório, além de falar aqui de quais são os critérios a serem avaliados, quem são esses concorrentes que vocês estão comparando. Tá? Então, aqui faltou falar neste trabalho aqui, que era lá de 2019 ainda, né? Faltou aqui eles citarem, né, quem eram os concorrentes já no parágrafo introdutório, tá? Depois do parágrafo introdutório, cumprindo esses elementos, aí vem o título, né, do quadro, tá? Então, quadro 7, tem que sempre seguir, né, uma sequência numérica em ordem desde lá da primeira etapa. Estudos concorrentes, aí tem que alinhar ele à esquerda em cima do quadro. Fonte 2 pontos, autoria própria, é aqui que vai? Não, né? Fonte 2 pontos, autoria própria é embaixo do quadro, alinhado à esquerda, né? Na parte de baixo do quadro à esquerda, tá? Aí nós temos um problema de formatação aqui. Outro detalhe importante é o que nós orientamos aí nesse 3.2 na aula da manhã é a empresa de vocês, no caso deles aqui, Café Paris, mais 3 concorrentes. Quantos concorrentes tem aqui? Só 2, né? Café do Porto e La Bosque. Então temos já um problema aqui, né, na estrutura do próprio quadro, né? Além da questão da identificação e da fonte. Tá faltando um concorrente para comparar. Quantidade de critérios. Falei no mínimo 5, né? Quantos critérios tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, né? Mínimo é 5, eles colocaram mais 2, tá tudo certo. Em relação à forma de realizar a comparação, tá, da empresa com os concorrentes, para cada critério. O que nós combinamos? Tem que ser objetivo e não subjetivo, tá? Aqui praticamente está tudo subjetivo aqui nessa análise, né? E não foi isso que foi pedido. Por exemplo, preço. Preço acessível, médio, alto, como está aqui a classificação que foi utilizada. Isso é totalmente subjetivo, né? É acessível para quem? Para uma pessoa pode ser, para outra não. Então, uma classificação que não diz absolutamente nada, não é uma comparação, né, que eu possa tirar algum tipo de decisão, né, ou informação, um fato real aqui. Né? É só subjetivo, né? Então, o nosso combinado é, no exemplo do preço, Café Paris. Vamos pegar lá o produto, né, café. Tem cappuccino, tem, né, café expresso, pingado, entre tantos outros, né, mocatino, enfim. Qual a variedade de preços, né? Começa lá com o pingado, R$3 e vai até, sei lá, um mocatino 7, 8. Então, a variação de preço dos cafés, né, ofertados aqui, vai de um valor até outro. Então, estou sendo objetivo, né? Estou dizendo a faixa de preços que eu cobro pelo café. Agora, o café do Porto, qual é a faixa de preço deles? Vai de 7 a 15, o La Bosque vai de, né, 9 a 19. Então, estou sendo objetivo na comparação. Eu consigo olhar para os meus preços e comparar com os meus concorrentes e ver onde eu estou me inserindo dentro daquela comparação. Isso é um critério objetivo, né? A gente consegue ver de fato, tá? Agora,
colocar alto, médio, baixo, bom, excelente, ruim, ótimo. Isso não é critério objetivo, tá? Então evitem toda essa terminologia, né, subjetiva. Tudo que está aqui, né, avaliado, está tudo subjetivo, não tem nada objetivo aqui. Tá? Então nós já vimos aí que aqueles alertas todos que a gente falou, né, as orientações, o passo a passo, como fazer da parte da manhã, é isso que eu estou olhando agora aqui nesse arquivo com vocês, demonstrando os erros mais comuns, tá? Então aqui temos sim, né, também essa situação a comparar. Outro detalhe que eu falei com vocês na parte da manhã, no quadro do comparativo dos concorrentes, utilizem critérios que têm a ver, né, com o tipo de produto, o serviço que vocês fazem, né, e que o cliente realmente vai comparar vocês com um concorrente. Né? Então não pode ser qualquer critério, né, só para constar um critério ali. Tem que ser um critério realmente, né, que faça sentido, que tenha significado. Um deles que não pode faltar é preço, e isso a gente já combinou, né? Os outros 4 é da escolha de vocês, mas de uma escolha que seja pautada na realidade. Então, por exemplo, para uma cafeteria, a localização seria, né, algo preponderante, importante na análise do cliente. Se ele vai decidir se ele vai tomar um café numa ou noutra, ele escolhe pela localização. Até pode ser, em última análise, algum critério de decisão do cliente, mas não é dos primeiros 5. Né? Porque se o cliente vai sair de casa para tomar um café, ele pode, né, ir, né, no shopping, ele pode ir na região central da cidade, porque está saindo para um evento, né, social, né, ele vai tomar café com alguém, enfim, vai fazer uma reunião, né. Então a localização em si, né, não é um critério decisivo, porque ele não vai dizer, eu vou deixar de ir, né, no shopping porque é no shopping e não vou no, né, na região sul porque é na região sul. Né, porque, né, não é um critério decisivo, né? Tá? Agora, se fosse por exemplo, uma situação em que nós estamos tratando de uma empresa, de uma área que a localização seja importante, como uma imobiliária ou uma empresa de turismo, aí sim é um critério decisivo para a escolha do cliente, né? Mas no caso de uma cafeteria não seria, né? Então, procurem utilizar critérios que realmente, né, possam ser decisivos na comparação de vocês com o concorrente de vocês, tá? Muito bem. Esse é o nosso 3.2 e vejam, né? Tudo que eu procurei aqui de erro, né, para comentar com vocês, é tudo aquilo que eu falei na aula da manhã, né? Disse, pessoal, faz assim, faz assado, segue esse passo, segue aquele. É na hora de fazer a correção aqui e comentar esse trabalho, né, de um ano anterior com vocês, foi isso que eu acabei de olhar, tá? Não tem nada fora, né, daquilo que foi orientado. Não, qual foi a dúvida? Como é que eu faço? Quantas empresas tem que ter aqui para comparar? É empresas reais que tem que ter? Né, foi dito na parte da manhã. Então, as dúvidas, né, muitas vezes, na hora de construir, e os erros muitas vezes cometidos, né, naqueles casos, em geral, né, que eu comentei com vocês antes. Né? Dividiu as tarefas no grupo, mas o colega que ficou com aquela parte não assistiu toda a aula, né? Ou caiu a conexão em algum momento, né? E aí foi fazer, mas, né, não pegou todas as informações. Então fica sempre a recomendação, né? Revejam, né? Se estiverem fazendo um outro dia, né, da semana, revejam a gravação, tá? O recomendável é claro, né? Sempre na segunda parte da aula, depois do intervalo e da chamada, tem um espaço para vocês irem construindo, né, a etapa durante a aula. E eu vou ficar aqui conectado para dúvidas. Então, é claro, muito melhor, né, ter essa possibilidade de construir o trabalho durante a aula, porque o professor está ali para tirar dúvida. Então, estou aqui, né, comecei a fazer minha tabela dos concorrentes porque eu dividi com o meu grupo. Fiquei com uma dúvida, habilita o microfone, pergunta para o professor está ali para tentar ajudar, orientar vocês naquilo que for necessário, tá? E durante a semana, né, volta para o vídeo ao vivo, né, e vê a gravação lá que vai ajudar, porque todo o passo a passo foi dado, né, tá? 3.3, que é o último item desse capítulo, né,
no capítulo 3, então formado pelo item 3.1, 3.2 e 3.3. No 3.3, o estudo dos fornecedores, tá? Nós temos duas tabelas, né, e uma totalizadora, seriam 3 tabelas. Mas tem um parágrafo introdutório, onde a gente vai falar, né, sobre esse estudo de fornecedores, né? Comentar aqui, né, nós temos uma tabela de fornecedores para a estrutura da organização, que vai ser apresentada, uma outra tabela, tabela 2, né, estrutura de fornecedores para o estoque da empresa, esse estoque, né, planejado para 30 dias, para as informações básicas da parte da manhã. E aí, nesse parágrafo introdutório, né, tem que constar essas informações. Tá? Bom, olhando o parágrafo que foi apresentado aqui, a estrutura dele primeiro, está alinhado à direita e à esquerda, né? Está um espaçamento entre linhas no e-mail, né? Aqui já não utilizaram a primeira pessoa, né? Não está aqui nós observamos, não está aqui é observado que as condições, ok, né? O formato terceira pessoa. Só não estão falando das tabelas, né? Qual é a composição da primeira tabela? Qual é a composição da segunda tabela? Né? O que ela apresenta, né? Tabela 1, fornecedores de estrutura, tabela 2, fornecedores de matéria-prima, e a tabela 2 para um prazo, né, de estoque de 30 dias. Não está as informações aqui. Então temos um problema na construção do parágrafo, né? Então, não há mistério, né, gente? Tenho repetido bastante isso. Não há mistério. Foi pedido, faça A, B, C e D. Eu vou abrir o arquivo recebido e vou olhar. Fez A, B, C e D. Perfeito. Nota máxima. Quero fazer A, B, C e D. Fez A e B. C e D não fez. Então, faltou, né? Então, não vai ficar com a nota máxima nessa entrega. Vai ficar com uma nota reduzida. Vai às observações para corrigir, né? Aí, depois das observações da correção, reenvia para mim. Eu dou uma olhada de novo, né? Vejo se foi tudo acertado. E a gente faz uma revisão de nota também, tá? Mas não deixe de fazer as correções e faça essas correções, de preferência, gente, antes, né? De fechar uma próxima etapa, porque senão começa, né? Foi pedido observações, correções, né? E começa a acumular quando vê. Chega no final, está tudo acumulado para fazer. Então já vão fazendo, né? Ao longo. Tá? Então aqui eles fizeram a primeira tabela, a tabela de estrutura, né? Todas as máquinas, equipamentos imóveis e utensílios que eles precisam para a estrutura da empresa. Fizeram uma lista aqui de 28 itens, né? Que é a coluna ordem, então ordenaram 28 itens. Descreveram, né, os itens que eles precisam para a estrutura da empresa, ar-condicionado, armários, enfim, né? Tudo aquilo que é necessário para funcionar a empresa, a estrutura da empresa. As quantidades de cada item, e aqui uma atenção especial, é claro, né? Nessas quantidades em relação à estrutura, por quê? Bom, a nossa empresa vai ter 5 ambientes, né? Óbvio que para cada ambiente um ar-condicionado, então por isso 5 ar-condicionados. Mais adiante, né, no trabalho, vocês vão fazer o layout da empresa, né? Mostrar os espaços físicos da empresa. Então, lá no layout tem 10 espaços, mas aqui na estrutura tem só 5 ar-condicionados, né? É uma cafeteria, né? Então vai precisar ter todos os ambientes climatizados. Então cuidem bastante em relação a isso, né? Já pensem na estrutura a partir, né, da estrutura que vocês imaginam para a empresa, para não ter erros depois, tá? Aqui o fornecedor, como a gente comentou, né, é o do melhor preço, né? Então, vocês procurem o melhor preço, o melhor fornecedor. Então, lojas americanas, ar-condicionado, 1135, tá, vou abrir agora, vou olhar aqui, ar-condicionado lojas americanas. Ok, né, tem vários ar-condicionados, diversos preços, né? E esse de 1135 é o quê? De 9 mil BTUs, 7 mil BTUs, 12 mil BTUs, 18 mil, não tem uma informação. Então a descrição dos itens deve ser bem detalhada sempre, tá? Não só lá na tabela dos fornecedores para estoque, que é a segunda, né? Mas nessa aqui, né? Também, né? Um ar-condicionado aqui é muito em geral, né? Então coloca ali quantos mil BTUs, né? É o ar-condicionado, o seu preço. E aí multiplica a quantidade pelo preço, nós temos aqui o valor total, né, em ar-condicionado para a estrutura da empresa, tá? Faz a mesma coisa para todos os itens, somada, né, toda a coluna de valor total, né? Nós temos aqui, neste caso da Café Paris, R$ 93.100,51. A distribuição em forma de pagamento é, lembram? À vista, 30, 60 e 90 dias?
pelos motivos que a gente conversou na aula da manhã, né? Tem uma motivação em relação à parte de gestão das empresas, né? E, é claro, em relação à estrutura do nosso plano de negócio, que pede essa divisão, né? Em relação ao fluxo de caixa que nós vamos ter que produzir nas próximas etapas. Então, cuidem isso, tá? E façam essa distribuição aqui nas compras, né? De estrutura da empresa de vocês. Abaixo do total, tem que ter, então, né, os valores, como é que ficou esse 93.100,51? Quanto ficou à vista, quanto ficou para 30 dias, quanto para 60 e quanto para 90. Aqui, esse grupo cometeu um erro, né? Não fizeram para 90 dias, né? Até colocaram ali, né? Sabia que tinha que fazer, mas deixaram, né? Não distribuíram o valor aqui para 90. Tá? Então, façam a distribuição, né? Para que tenhamos valores aí nos 4, né, elementos. Tá? Fonte 2 pontos, autoria própria. Só um probleminha aqui, tem que estar alinhado à esquerda, abaixo da figura, não centralizado. E aí fechou essa primeira tabela. Tá? A segunda tabela é a tabela de fornecedores para estoque. Tá? Não tem necessidade desse parágrafo intermediário que foi colocado aqui. Né? Na verdade, essa parte que foi posta aqui, né, deveria ser complementar no primeiro parágrafo, deveria estar junto aqui. Eles estão falando, né, da segunda tabela, o estoque é para 30 dias. Né? E isso foi dito, né, realmente, ó, na segunda tabela você tem que prever o estoque para 30 dias. Tá? Mas essa informação, né, tem que estar no parágrafo introdutório lá, e depois da primeira tabela já vem diretamente a segunda. Então, tabela 2, fornecedores de itens adquiridos para estoque, né, mercadorias e insumos para estoque. Claro que os itens que vocês vão descrever aqui no estoque depende do tipo de empresa de vocês. No caso deles aqui, uma cafeteria. Eles ordenaram aqui, né, chegaram para estoque a ter 24 tipos diferentes de itens no estoque. Então, começando aqui pelo primeiro item, que vai servir para diversos exemplos. Aí. Então, eles escreveram pão de forma, quantidade de pão de forma, 21 unidades. O fornecedor, Maxiate, o valor, R$4, total, R$84. Distribuição das formas de pagamento, colocaram à vista. Talvez você já olhando essa tabela, vocês já tenham dado conta, né, de alguns problemas que a gente já comentou. Tá? A distribuição da forma de pagamento não é à vista, 30, 60 e 90 dias, eles colocaram tudo à vista, né? Já temos um problema aqui. Outra coisa é a descrição, né? Pão de forma. Ó, quando eu era pequeno, a mãe dizia assim, vai lá no supermercado ou vai no bar e compra pão. Aí eu saía na rua, né? Pequeno, e aí dava conta, mas qual é o pão? Aí voltava em casa, mãe, qual é o pão? Né? Aí saí na rua para trazer pão francês. Ok. Aí chegava de novo, criança pequena é assim, né? A cabeça um pouco avoada. Mas quantos é? Aí voltava em casa, mãe, quantos? Né? Até aprender, né? A fazer certo, né? Perguntar antes de sair de casa todas as informações. E aqui aconteceu exatamente isso, né? Porque pão de forma é muito geral, né? Aqui, pão de forma é pacote de 200 gramas, é pacote de 400, é de 600, é pacote de 1 quilo. Que pacote é esse aqui de pão de forma? Não sabemos. Isso já gera um problema, né? Eu fui colocado aqui 21 unidades. 21 unidades, o que é 21 fatias de pão de forma? 21 pacotes de 1 quilo, 21 pacotes de 500 gramas. Isso é um problema, porque isso limita, né? A gente saber quanto de pão de forma dá para fazer de, por exemplo, sanduíche, né? É uma cafeteria, então vende além do café, um acompanhamento, né? Pode ser uma torrada. Mas quantas torradas a gente vai conseguir fazer com esse pão de forma se a gente não sabe, né? O volume aqui do pacote. São 21 pacotes de quê? Ou 21 fatias? Não sabemos. Então, ponham sempre, tá? A descrição de vocês de uma forma detalhada. Outra coisa, né, que a gente solicitou é quantidades para 30 dias de trabalho, para 30 dias de estoque. Mesmo que seja, tá, gente, 21 unidades de pacotes de meio quilo de pão de forma aqui, a gente não sabe, mas vamos deduzir que seja. Tá? Dá para 30 dias? Imaginando uma cafeteria, funcionando, né, 7 dias por semana,
né? Abrindo de manhã, fechando à noite. É suficiente? Certamente não será. No caso aqui, né, da Café Paris, eles tinham colocado um volume de atendimento de clientes, né, em 10 mil clientes por mês. Vocês devem lembrar que vocês fizeram uma estimativa também, né, de venda, lá na primeira etapa, né? Lembra que vocês fizeram a estimativa, né, para chegar lá, enquanto, né, de percentual do Simples Nacional vocês iam se enquadrar, tinha que estimar quantos clientes atendiam, o preço do produto, multiplicar, achar o faturamento anual, para ter uma estimativa do imposto do Simples. Então, aqui, nesse caso da Café Paris, eles tinham estimado 10 mil clientes, né? E pensando 30 dias, 10 mil clientes e 21 unidades, né, de pão de forma, certamente não será o suficiente. Então, essas coisas vocês precisam, né, pensar para poder fazer a tabela, né, de vocês, né, mais aproximado, né, da realidade que foi planejado, tá? Que a gente começa a bater as coisas, né? Ah, mas lá adiante disse isso e aqui está outra coisa, né? Então, muita atenção e muita precisão, tá? Na descrição aqui também, tá? Então, outra coisa para citar, pode ser que aconteça, né? Com a descrição dos itens de vocês também, então serve como exemplo, tá? Aqui, queijo, né? Tem que ser preciso, né? O queijo tem queijo provolone, mussarela, queijo prato, né? Né? Tem uma infinidade, né, de tipos de queijo. Aqui está muito genérico, né? Queijo 9 quilos. Outro detalhe é que 9 quilos talvez, né, não seja suficiente para 30 dias, né, de trabalho, né, para estoque e para atender 10 mil clientes por mês, que foi a previsão deles, né? Então fique atento a isso, gente. Tá? Descrição correta, detalhada, as quantidades para 30 dias. Com relação aos fornecedores, tá? Também o fornecedor primário, né? Então não caberia, por exemplo, né, uma empresa como a deles, cafeteria, comprar o pão de forma no Zafra, né? Eles vão pagar bem caro, né? E não está pagando o custo operacional do Zafra no preço do pão de forma que eles estariam comprando lá. Então, o fornecedor primário é aquele que produz o pão, né? Aquela empresa produtora do pão, né? E não um supermercado, uma rede, né? Então, preste atenção, né, em todos os itens que vocês vão colocar para estoque de vocês, em colocar sempre que é possível o fornecedor primário. Digo sempre que é possível porque empresas prestadoras de serviço muitas vezes não vão conseguir, né, um acesso a um fornecedor primário. Né? O exemplo que eu dei na aula da manhã, daqui a pouco um salão de beleza, né? Vai ter lá, né, 10 secadores, né, de cabelo, enfim. Aí não vai conseguir comprar direto da Mondial, por exemplo. Vai ter que comprar de uma loja. Ok. Né? Mas se for uma marca que tem a loja própria, aí sim, até dá, né? Ah, vou comprar, né, a máquina de chapinha lá, né? Consigo comprar da Britânia direto da fabricante. Algumas fabricantes têm isso, né? Você comprar na loja direto. Então, né, procurem dar uma devida atenção aqui, porque vocês vão conseguir os melhores preços, né, nesse sentido. E aí, o investimento que está sendo feito em estoque para estrutura, em estoque, melhor dizendo, não é estoque para estrutura, não, para a estrutura da empresa e o material de estoque, isso é um custo, né? E esse custo vai impactar a parte financeira da empresa mais adiante, né? A parte contábil, né? Que vai ser feita. Então, procurem realmente os melhores preços, tá? Para depois não chegar lá nas próximas etapas, ter que voltar aqui e dar né, uma pesquisada novamente para tentar ajustar o custo, né? Porque a empresa está dando prejuízo, né? Então, atenção em relação a isso, tá? Camila levantou a mão, pode falar, Camila. Oi, só para avisar que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque eu trabalho daqui a pouco, tá? Tá, Camila, obrigado por avisar. Não deixa de assistir o trechinho que faltar depois, tá, Camila? Tranquilo, até semana que vem então, tá? Tá? Tchau. Bom trabalho, bom final de semana. E claro, gente, não esqueçam, né? Essa coluna aqui da forma de pagamento, tá? Tem que estar aquela distribuição à vista, 30, 60, 90 dias. Os mais atentos devem ter percebido que na aula da manhã, essa tabela para estoque tem aqui mais uma coluna, que esse grupo aqui, né, suprimiu. Cadê aqui a coluna do prazo de entrega?
quanto tempo esse fornecedor leva para me entregar aquele material que eu estou comprando, né? Então, isso também, né? Nesse caso aqui desse grupo, suprimiu, né? Então, essa coluna tem que aparecer, tá? Somou os valores totais, né? E deu um estoque aqui de 2.636. Tem que estar distribuído em à vista, 30, 60 e 90 dias. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Está alinhado à esquerda, abaixo da tabela. Aqui, como foi feito errado, né? Eles não têm distribuição de valores, né? Em 30, 60 e 90. Claro que isso aqui gerou um retrabalho para esse grupo, né? A posterior. A tabela totalizadora, falamos sobre ela de manhã, né? Ao final, fez a tabela de estrutura, fez a tabela de estoque, vai agregar então, né, os valores, tá? Tem que identificar, aqui faltou, né? Tabela 3, totalização, né, dos valores dos fornecedores. Então, compras totais, soma a tabela dos fornecedores de estoque e fornecedor de estrutura. Somou os dois, deu 105 mil e alguma coisa. E depois faz a divisão, né? Na primeira tabela, quando deu à vista, na segunda tabela, quando deu à vista, são os valores, coloca aqui, faz a mesma coisa para 30, 60 e 90 dias. Tá? Claro que, né, essa empresa aqui fez errado, né? Deu alguns problemas aqui nesses números, precisaram fazer. Peço que vocês tenham atenção, façam certo da primeira vez, senão vão ter retrabalho depois, né? Vão precisar trabalhar em dobro, tá? Fonte 2 pontos, autoria própria, deve estar alinhado à esquerda, abaixo do quadro, da tabela. E fechamos aí, né, o capítulo 3, tá? É só isso, com atenção a esses detalhes, né, de erros mais comuns que eventualmente ocorrem, tá? Eu gosto sempre de trazer nessa segunda aula, né, que é a aula da tarde, uma entrega de ano anterior justamente para fazer esses alertas, né? Ajuda muito para que quando vocês fazem a entrega de vocês não cometam, né, esses erros que são recorrentes, tá? Tanto é que esse arquivo aqui, né, é um arquivo que foi intermediário, né? Depois o grupo fez a sua correção e entregou. Então eu sempre trago, né, algo que já tinha sido feito com erros justamente para a gente poder conversar a respeito, tá? Tenho certeza que vocês vão entregar já assim essas falhas aí. E esse vídeo, né, está sendo gravado, depois também estará no Classroom para vocês. Então sempre tem 2 vídeos, né? Da parte da manhã com todo o passo a passo, da parte da tarde os erros mais comuns, o que ajuda muito. Repito de novo. Dividi com o meu grupo, fiquei com esse primeiro parágrafo introdutório aqui dos estudos clientes. Tem 2 vídeos para ver, né? Um da aula da manhã do que tem que fazer, o que não pode faltar nesse parágrafo, e o da tarde mostrando os erros comuns e os esquecimentos que foram feitos, né? Ajuda muito, né? Caso seja necessário rever aí, temos essas 2 possibilidades, tá? Agora nós vamos fazer um intervalo, 15 minutos, na volta do intervalo a chamada, e vai ter bastante tempo para vocês construírem durante o horário de aula, né, essa etapa 2, com a divisão que vocês fizeram dentro do grupo de vocês, e aproveitar, né, para realmente trabalhar, fazer, né, e tendo dúvida, aproveitar que o professor está aqui conectado para atender vocês até às 16 horas. Combinado, gente? Podemos fazer o nosso intervalo, depois chamada, e aí os grupos estão livres para se reunir. Tá? Aproveitem bastante esse tempo, gente. O planejamento é feito assim, para vocês terem tempo, né? Durante o horário de aula, para construírem, tendo dúvidas, aproveitar o professor que está online para atender vocês, tá? Então, deixa eu colocar aqui nosso horário do retorno. Agora são 14 horas, e aí retornamos às 14h15. Não dá nem para dizer que tem fome para tomar café, né? Então é só um café preto sem açúcar para tirar o sono, né? Que dá depois do almoço, hein? E aí já a gente volta. Tá, gente? Até daqui a pouquinho, então.